Gente, só um jogo rápido para nós analisarmos um pouquinho hoje, dia 22 de agosto de 2022, 22/8/22. Nós tivemos a primeira entrevista para candidatos em um canal de televisão que eu não assisto, né? A Rede Bobo de televisão. Pelo conjunto da obra, por tudo que a Rede Bobo já armou contra o Brasil, contra a sociedade brasileira, contra a política e, sobretudo, contra a esquerda. E aí eu não quero falar da entrevista, não quero falar do que os entrevistadores propuseram, eu não quero sequer falar da resposta do entrevistado. O que eu quero falar, na realidade, inclusive penso, sem dúvida, o título vai ser algo ligado à caverna de Platão, o mito da caverna, a alegoria da caverna, porque é impressionante como as pessoas começam a se fixar no lugar acorrentado de onde ela começa a ver a realidade. Claramente eu vejo as publicações na internet. Primeira coisa, quase nós não vemos analistas. Eu penso que, inclusive, raras são as presenças de analistas no meio dessas questões. Nós vemos pessoas que torcem por um lado, velada ou declaradamente. Quando é veladamente é mais perigosa essa turma, mas quando é declaradamente você pelo menos consegue perceber que ela honestamente está tendendo a puxar a sardinha para um lado. E claro, dependendo do lugar onde você está amarrado na caverna, para a posição da onde a sombra está aparecendo, você começa a ver a realidade. De tal modo que aí, hoje, a entrevista foi com o atual presidente da República, o Bolsonaro, e quem é contra o Bolsonaro foi inclusive já assistir a entrevista, torcendo por uma esparrela, pegando os elementos que ele estava falando que eram frágeis, que eram suspeitos, que eram erros, e claro, carregando a caneta nesse aspecto, nesse lado. Em contrapartida, as pessoas que estavam assistindo o Bolsonaro falar e que eram partidárias do Bolsonaro estavam lá carregando a caneta naquelas coisas que eles calculam que foi o momento em que ele causou, né, em que ele lacrou, em que ele fez calar os entrevistadores, em que ele deu uma resposta que, aos olhos dessa pessoa que está do outro lado da caverna, olhando as sombras, deu a resposta favorável ao Bolsonaro. De tal modo que fica muito difícil que nós possamos ter uma análise propícia, né, para uma análise desprovida de torcida, uma análise aonde as pessoas digam, bom, aconteceu dessa forma, o presidente sofreu uma esparrela, o presidente não sofreu determinadas coisas, ele se saiu bem em tal coisa, assim, assim, assim. É muito difícil fazer isso. Já começa pelo próprio fato de ser na Rede Bobo de televisão, que a primeira atitude da Rede Bobo já em 1989, no debate, no histórico debate entre o Lula e o Fernando Collor de Mello, a Rede Bobo de televisão, ela direcionou as pessoas a acreditarem que o candidato que elas estavam patrocinando, no caso Fernando Collor de Mello, tinha sido o real vencedor das eleições. Então nós não temos pessoas capazes, como eu sou ligado à igreja, sou ligado à filosofia, sou professor de universidade, sou ligado a alguns movimentos. Eu acabo recebendo informação de vários lados das bolhas. Sou anti-aborto, né? Sou contra a perda de direitos trabalhistas. Então,
coisas que vêm da direita e da esquerda acabam vindo, né? O algoritmo meio que se confunde, mandando coisas dos dois lados para mim. Eu acabo recebendo essas coisas e faço como dizem os espanhóis, dou um jogo de vistas, né? Um passo de vistas, uma passagem de vista sobre essas questões e percebo exatamente isso. Não temos como furar as bolhas, né? Eu tenho conversado com pessoas ligadas aos movimentos conservadores, essas pessoas se negam a ouvir coisas do outro lado. E as pessoas do outro lado, né, do lado não conservador, né, ou libertador, como queiram, essas pessoas também, elas já se bloqueiam para coisas que venham do outro lado. Ambas têm as suas defesas, ambas não se escutam, ambas não interagem, e com certeza, do jeito que esse grupo está aqui sentado, olhando a bolha pró-Bolsonaro, olhando o muro, passando as sombras, como lá no mito da caverna, passando as sombras da verdade, ou de coisas que indiquem a verdade, desse lado, o outro lado também fica olhando as sombras projetadas na parede. Se nós ficarmos aí, se ninguém tiver a lucidez de se desacorrentar e subir, sair da caverna e olhar o que de fato está acontecendo, nós não vamos conseguir nenhuma solução para esse imbróglio no qual nós nos encontramos no Brasil. O fato é que, nesse momento, tem sido crescente o número de pessoas que, apesar de tudo que o Bolsonaro fez no Brasil, contra os brasileiros, ainda continuam pessoas ligadas às classes nas quais ele mais carregou a tinta contra essas pessoas, defendendo o Bolsonaro. O que significa dizer que, se fosse um personagem mais limpinho, menos polêmico, com menos palavras agressivas, com menos palavras fascistoides, né, com menos discursos de ódio, menos homofóbico, menos misógino, menos aporofóbico, né, menos que tenha menos fobia a LGBTQIA+, as mulheres, aos pobres, né? Se fosse alguém com um discurso limpinho, essas pessoas, esse líder, ele teria levado mais ou menos 50% da população no Brasil hoje, né? Por quê? Porque diante de tudo que ele fez, né, imitou uma pessoa com falta de ar, destruiu o equivalente ao estado do Sergipe todinho na Mata Amazônica para procurar ouro. Vocês se lembram que ele falava que era para procurar aquele... nem me lembro mais o metal que eles queriam para que o Brasil exportasse aquele metal, etc., que estava lá na Amazônia. Então, libera a morte de indígena, libera a destruição da mata, não fala que vai respeitar as urnas, não defende nada, ou seja, é um cara com uma linguagem escrota, uma linguagem estúpida, uma linguagem execrável. E ainda assim esse cara mantém 35, 36, 37% da população. O que me faz pensar que as pessoas que estão dentro da caverna, entre o lado que está torcendo a favor e o lado que está torcendo contra Bolsonaro, aqueles que estão no meio, vendo mais ou menos os dois lados ou não vendo lado algum, estaria propenso a ficar do lado do Bolsonaro, caso ele não tivesse feito esses arroubos. Verdade seja dita que aquele grupo mais, que eu já falei aqui de apito de cachorro, né, aquele grupo que se atiça com os apitos de cachorro das coisas execráveis que ele diz, esse grupo seria arrefecido, esfriaria e não lutaria tanto em prol dele. Fato é que nós estamos aí nessa situação, mas é impressionante, gente, como eu tenho visto as pessoas pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro
parcialmente cegas, míopes, incapazes de ver à distância. Elas veem o que se lhes apresentam. E a caverna na qual elas foram colocadas, que as pessoas chamam de bolhas, as impedem de ir mais adiante. Mas verdade seja dita, tem muita gente que não quer mesmo ir mais adiante. Se acomodou, não é? Deitado eternamente em berço esplêndido.